A paz do Senhor Jesus, igreja, um bom dia, um bom domingo, uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando as lições bíblicas CPAD Adulto, quarto trimestre do ano 2020, cujo título da revista, a qual estamos estudando, é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é nossa porção. O nosso pastor presidente é o pastor Normandio Umburana. Nossa pastora dirigente é a pastora Socorro Umburana. O capítulo 28 de Jó é um elemento estético que revela a magnitude do livro de Jó. Esse capítulo mostra o valor e o mistério da sabedoria. Ao longo desta lição, veremos a beleza da verdadeira sabedoria. Ela começa fazendo um contraste entre a busca do ser humano por minérios e sua busca por sabedoria. Amplia a visão dessa busca, trazendo o exemplo da sabedoria, vista como um bem comercial, e, finalmente, a sabedoria como um bem espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e aprendermos juntos na lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Esta lição, ela tem como objetivo geral de mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. E para desenvolvê-lo, mais 3 objetivos específicos devem ser alcançados de acordo com o desenvolvimento do tópico. E ao estarmos estudando, vão ser mencionados esses 3 objetivos quando chegarmos a cada tópico. Agora nós vamos para a leitura diária. Segunda-feira, a leitura diária se encontra no livro de Jó, capítulo 28, versos 11, que diz: trazendo luz ao que estava escondido. Terça-feira está no livro de Jó, capítulo 28, versos 12, que tem um questionamento, que nos traz um questionamento. Onde estará a sabedoria e o entendimento? Quarta-feira está no livro de Jó, capítulo 28, versos 13 e 14, que vem com questionamento. Quem conhece o valor da sabedoria? Quinta-feira se encontra em Jó 28, versos 15 e 17, que nos traz 3 questionamentos. O que pode comprar a sabedoria? A prata? O ouro fino? Sexta-feira, Jó capítulo 28, versos 18 e 19, que diz: o preço da sabedoria é o maior que o das pérolas. Sábado, Jó capítulo 28, versos 28, que diz: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. E toda essa leitura diária, ela se encontra também na leitura bíblica em classe, que nós vamos estudar essa leitura bíblica em classe, o capítulo 28 completo, do 1 ao 28. Jó 28, do 1 ao 28, que diz: na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro, lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra, de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. Continuando, as suas pedras são o lugar da safira e têm pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa
e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Continuando, ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Continuando, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aleluia. Então, agora hoje nesse momento, vamos agora para o texto áureo que se encontra no capítulo 28, versos 28 do livro de Jó, que nos diz: mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Aleluia, glória a Jesus. O livro de Jó é um livro belíssimo, que além de ser escrito em forma poética, ele traz uma sabedoria tremenda, principalmente a respeito do nosso Deus, uma sabedoria divina que diz para nós, enquanto homem, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, quer ser sábio, tema ao Senhor. Quer ser sábio, aparte-se do mal. Ele diz que apartar-se do mal é a inteligência, mas também é a sabedoria. Então, a gente tem que ter essa consciência que a sabedoria divina não é a sabedoria que a gente imagina que é o conhecimento. Muitas vezes a gente confunde o conhecimento intelectual com a sabedoria. Então, aí a partir disso vem os questionamentos: quem é o mais sábio segundo as Escrituras? É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? Aqui não há nenhuma reprovação às atividades contidas nas indagações acima. As pessoas podem sim conhecer tudo sobre o mundo, sobre a nação, sobre diversos idiomas, ler bastante livros, ter o conhecimento, mas isso não quer dizer que é ser sábio. Pelo contrário, nós cristãos deveríamos ter todo esse conhecimento, mas esse conhecimento não nos leva à sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor e a inteligência é apartar-se do mal. Então, se queremos saber se nós somos sábios, a gente tem que saber se nós estamos temendo ao Senhor e nos afastando do mal. Esse é o princípio da sabedoria, como também nos diz a palavra do Senhor. O fundamento é o temor do Senhor. A sabedoria que a palavra de Deus nos fala tem como fundamento o temor do Senhor. Agora vamos para a verdade prática. A verdade prática nos diz que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento, como foi dito no início. Não é falar vários idiomas, não é conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse. Isso não quer dizer que você que decorou, memorizou a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse que você tem sabedoria. Isso pode ser o conhecimento, só o conhecimento, acúmulo de conhecimento. Pessoas que têm a formação na medicina, em outras áreas, direito e outras mais, não quer dizer que eles são sábios, eles têm conhecimento. E conhecimento é diferente de sabedoria. O conhecimento é a capacidade intelectual, que hoje em dia
A gente pode comprar, a gente pode conquistar através de preço, mas já a sabedoria não. A sabedoria a gente consegue temendo ao Senhor, buscando a face do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, lendo e meditando, estudando a palavra do Senhor, orando ao Senhor. Assim a gente adquire a sabedoria, mas o conhecimento não. A gente pode ir numa faculdade e pagar por um curso, a gente pode ir num curso profissionalizante e pagar por um curso X, a gente pode comprar livros, comprar alguns materiais, recursos que nos façam adquirir conhecimento. Mas a sabedoria, ela vem de Deus, ela é revelada. Amém? É o que nós vamos ver a partir de agora. E o ponto central desta lição é que o temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria. Então, para a gente ser verdadeiramente sábios, a gente tem que temer ao Senhor. Amém? Então, vamos agora para a introdução da nossa lição. Dentro da introdução, a gente vai ver que uma das mais belas exposições bíblicas está dentro do livro de Jó, que falando sobre a sabedoria. O capítulo 28, ele foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos de Jó. Como nós estudamos nas lições anteriores, falando da teologia de cada um dos amigos, dos 3 amigos de Jó, que estavam ali mostrando que eram sábios, que sabiam mais do que Jó e queriam que Jó confessasse um pecado que não tinha, mas Jó, ele mostrou, aliás, Deus, já no início ele disse que Jó era sábio, e Jó também comprovou que a sabedoria vinha da comunhão que ele tinha com o Senhor, do temor que ele tinha com o Senhor. Era um homem sábio, ele comprovou. E o autor do livro de Jó, que ele quis mostrar que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus, ela é revelada. E aí pôs um fim à teologia e aos discursos de cada um dos 3 amigos de Jó, que se achavam que tinham a sabedoria, mas a sabedoria deles, eles estavam confundindo com o que é cultural, o que eles aprendiam com experiências e que aprenderam de geração em geração, de pai passando para filho. Foi essa sabedoria que eles estavam citando e relacionando. E a sabedoria que Jó e que o próprio Deus disse que ele, Jó, tinha, é uma sabedoria revelada que vem do próprio Deus, através de busca. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é de origem divina. A sabedoria humana, como já vem o próprio nome diz, ela vem do homem, de conhecimento, de experiência, de passado de geração em geração, de cultura. E já a sabedoria de origem divina é uma sabedoria revelada. E somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. A gente pode até tentar, com esforço, conseguir ser sábio, mas a gente não consegue. Porque essa sabedoria, ela vem de Deus. Ela é revelada. Só Ele quem pode nos dar essa sabedoria. E lá em Tiago, capítulo 1, versos 5, ele diz que se a gente quiser ter sabedoria, a gente pode pedir a Deus que Ele nos dá. E Ele não vai lançar fora um pedido desse pra gente, ou da gente. A gente pode pedir sem medo, sem temer, que Ele quer nos dar sabedoria. A gente só tem que ser persistente e não duvidar, ter fé, ser perseverante, pedir que o Senhor vai nos dar a sabedoria a qual a gente está buscando. Amém? Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. E aí está lá em Provérbios 1 e 7 que diz, capítulo 1, verso 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, é o princípio de tudo, de uma sabedoria, é temer ao Senhor. Então,
Nós devemos temer ao Senhor, nos afastar do mal, fazer a vontade do Senhor e praticar essa sabedoria. Mas lá na frente, no livro de Tiago, ele até cita que a sabedoria a gente demonstra com prática. Quando a gente teme o Senhor, a gente vai obedecer a palavra do Senhor. A gente é amoroso, não é fingido. A gente tenta fazer as coisas da forma correta. A gente é falho, a gente sabe que é pecador. Mas a gente tem que temer ao Senhor e começar a obedecer a sua palavra. E dessa forma nós estamos adquirindo a sabedoria divina, a espiritual, que é o que nós vamos aprender também. Tópico 1. Esta lição ela é dividida em 3 tópicos e cada tópico ela vai falando de um tipo de sabedoria, de uma visão de sabedoria. E no tópico 1, a visão da sabedoria vista como um bem natural. A sabedoria vista como um bem natural. E o objetivo dessa lição, desse primeiro tópico, é expor que todos os esforços humanos, eles são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Por isso, o primeiro tópico da lição, ele faz uma comparação entre a busca do homem por minérios naturais e a busca por sabedoria. Entretanto, apesar de todo o esforço por sabedoria, o homem não a encontra. O homem pode até tentar, mas ele não vai conseguir encontrar essa sabedoria com esforço próprio, porque essa sabedoria ela é divina, ela não é por esforço das mãos humanas, ela é revelada. E aí, começando no subtópico 1, do tópico 1 diz o empenho na busca da sabedoria. Jó, ele descreve a sabedoria do homem na exploração dos minérios naturais. Está lá em Jó, capítulo 28, versos de 1 a 11. Do capítulo 28, do versos de 1 a 11, ele vai tratar da visão da sabedoria como um bem natural. E Jó, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Então, ali é uma sabedoria natural do homem. Está ali buscando encontrar onde é que vai, como é que ele vai fazer para poder encontrar ouro na mina. Sabe que tem que escavar, sabe que numa mina é escuro e precisa de iluminação. Então, essa é a sabedoria natural, a que vem do homem. É uma sabedoria que já vem dentro da gente, é natural, a gente vai adquirindo com o tempo, com as experiências. E Jó, ele faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca, ele descreve essa habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, lá nos versos 1 a 11. Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. E aí agora a gente vai ver também que da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, como foi citado na escavação, porque sabe que para encontrar esses metais preciosos eles têm que escavar lá no profundo, às vezes quilômetros abaixo da terra para poder encontrar esses minérios. Assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar sabedoria. Assim como o homem vai buscando esses bens preciosos, ele também vem querendo atrás de encontrar, através de esforço próprio, encontrar sabedoria. E essa sabedoria a gente já viu que a gente não consegue encontrar com esforço humano. Para a gente conseguir encontrar essa sabedoria, a gente tem que buscar o Senhor, tem que temer ao Senhor. E o empenho na busca dessa sabedoria também mostra que o minério ele precisa ser garimpado e a sabedoria igualmente. Uma comparação, a gente tem que buscar, garimpar o minério para poder encontrá-lo. E do mesmo jeito a sabedoria, a gente tem que ir atrás, buscar. E o minério existe, mas está enterrado, assim como também a sabedoria. Ela existe, mas ela está oculta aos nossos olhos. Quem pode revelar essa sabedoria para a gente é o Senhor. Então, para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado e a sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. E a sabedoria existe, mas ela está oculta. E para a gente conseguir, a gente tem que buscar, nos empenhar
na busca da sabedoria, mas não com nosso esforço, buscando ao Senhor, temendo ao Senhor e pedindo a Ele, como o próprio no livro de Tiago nos diz, que a gente pode pedir ao Senhor que Ele quer nos dar. Então agora vamos para o subtópico 2, que tem como tema como que explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Então o homem ele está ali explorando o minério e assim o homem também explora a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Precisa-se habilidades, diligência, persistência e muita técnica na execução, só que de forma espiritual. A gente tem que ter uma habilidade, uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, sermos persistentes, buscando a face do Senhor, lendo sua palavra, orando e pedindo ao Senhor, porque assim a gente vai conseguir. Quanto ao conceito de esforço nessa procura pela sabedoria, Jó crê que isso tem sido feito, mas sem sucesso. O homem tem feito essa busca de uma forma errada. Jó até diz, ele acredita que o homem tem procurado com esforço próprio encontrar sabedoria, mas o esforço do homem tem sido em vão, não tem sucesso, não teve sucesso, porque o homem está buscando algo que ele não consegue encontrar através do esforço dele. No trabalho de mineração ele requer habilidade, como foi dito, diligência, persistência e muita técnica na execução, e ele quer fazer da mesma forma, só que com esforço próprio. E as minas geralmente elas são locais de difícil acesso, de pouca iluminação, por isso há necessidade de abrir caminho e colocar luz artificial, lá no versos 3 e 4. Assim também ocorre no empreendimento do homem, pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo o esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Então, o homem com esforço próprio, ele não consegue encontrar sabedoria. Vamos para o subtópico 3. E de onde vem a sabedoria? Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelos simples esforços humanos. O homem faz esforço para encontrar os metais, ouro, metais preciosos, rubis e outros mais, pérolas, mas esse esforço que o homem realiza para encontrar esses metais preciosos, ele não consegue também, através desse esforço, encontrar sabedoria. A verdadeira sabedoria ele não consegue, porque a verdadeira sabedoria ela não vem do esforço humano, como já está sendo repetido. Então, o homem, descrito por Jó, ele é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação das minas. Mas ele não consegue encontrar a sabedoria, porque ele sabe que se as águas entram dentro das minas, ali pronto, já é um trabalho perdido. Então ele faz com que o curso das águas passe para que não venha danificar as minas. Mas eles não conseguem fazer algo para poder também encontrar sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó, ela não era de fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Não é algo que eu aprendi de meus pais, passado de geração em geração. Não é essa sabedoria. Essa sabedoria que Jó retrata não é a que os amigos de Jó achavam que eram sábios porque aprenderam e foi passado de geração em geração e por vivências dele. Não, essa não é a verdadeira sabedoria que o Jó estava crendo, porque ele estava passando por uma situação em que os seus amigos que mostravam ter sabedoria estavam praticamente falhando nos seus ensinamentos, nos seus discursos. Então, é uma sabedoria que não era válida, mas a sabedoria de Jó é uma sabedoria revelada de Deus. Ele sabia que algo estava acontecendo de errado, porque ele não fez nada que viesse trazer para ele aquele mal. Ele não fez como colheu para plantar, não plantou o mal para colher o mal.
Não é a lei da semeadura no caso dele. Ele estava passando por algo que ele não sabia o motivo. E ele sabia que ele tinha que saber com Deus para isso. Então, era uma sabedoria revelada, porque ele estava entendendo que algo estava acontecendo e que era totalmente diferente aos discursos de seus 3 amigos. E a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Os homens que se acham sábios, porque muitos se acham sábios, porque tem cursos e curso de teologia, curso de direito, curso disso, curso daquilo, porque tem dinheiro e acha que é sábio, porque comprou sabedoria, conhecimento e não a verdadeira sabedoria, mas as pessoas se acham sábios por isso. E a verdadeira sabedoria não é uma propriedade, mas sim algo que vem de Deus, é uma dádiva, é uma graça que o Senhor nos dá, é um bem precioso que o Senhor nos dá. E Tiago nos lembra que se algum de vós tem por falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 5. É isso que o Senhor quer que nós venhamos pedir a Ele, e Ele quer nos dar. A gente só tem que pedir, não se envergonhar de dizer ao Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, preciso aprender mais de Ti, e o Senhor vai nos dando, Ele vai nos revelando. Amém? De onde vem a sabedoria? Isso justificava o conflito, o que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó, que achavam que a sabedoria que eles tinham estava justificando o conflito do que Jó estava passando, explicando com a inteligência e sabedoria que eles tinham, que eles adquiriram pela cultura, pelas gerações que foi passado para ele, ensinamentos que foi passado para ele. E Jó, o conflito da sabedoria de Jó, que explicava o conflito, é uma vivência concreta de Jó. É essa vivência dele, que sabia que não fez algo de errado para passar por isso. Então, ele estava vivenciando. Então, Deus estava revelando para ele que existia, sim, situações em que justos sofrem, que justos perdem, que justos também passa por tribulação, por aflição, mas que também tem vitória. E essa foi a sabedoria que Deus revelou para Jó. Síntese do tópico 1. Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Agora vamos para o tópico 2. Então, no tópico 1 nós vimos a sabedoria como um bem natural. E agora a nossa outra visão vai ser a sabedoria vista como um bem comercial. E o objetivo desta lição, nesse tópico, é destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. O segundo tópico mostra que o preço da sabedoria não material, pois o dinheiro ou riqueza alguma pode comprá-la. Perdão. O tópico encerra afirmando que a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é o Deus Supremo. Então, Deus é a fonte da sabedoria e o temor do Senhor é o meio para a gente chegar a ela. É o temor do Senhor que é o caminho que faz a gente chegar à sabedoria. E somente Deus é quem pode nos dar, porque Ele é a fonte da sabedoria. Então, vamos para o subtópico 1 do tópico 2, que fala o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó e a descrita no livro de Provérbios. Então, tanto o livro de Jó como o livro de Provérbios, na palavra do Senhor, nas Escrituras, ela nos fala da sabedoria. Então, só que a gente tem que entender que essa sabedoria a qual está sendo exposta por Jó e também no livro de Provérbios de Salomão, é que são sabedorias que não vêm da gente mesmo, vêm de Deus. O próprio Salomão, ele pediu a Deus que desse para ele sabedoria. Ele poderia ter pedido riquezas, pedido a cabeça dos inimigos dele, como o nosso próprio Deus nos diz na palavra dele, mas não, Jó pediu sabedoria, porque ele disse que ele era jovem e se achava pequeno para poder governar um reino grande,
que o Senhor entregou nas mãos dele, e ele pediu a Deus a sabedoria, e Deus deu. E um dos casos lindo na palavra do Senhor é quando Salomão vai julgar a causa daquelas duas senhoras, que o bebê, um deles morreu e o outro estava vivo. Então ali ele julgou com sabedoria, e essa sabedoria veio de Deus, foi uma sabedoria revelada, e é a mesma que Jó, ele nos apresenta. O preço da sabedoria. Salomão tem um custo. A sabedoria, segundo Salomão, a sabedoria tem um custo, pode ser encontrada se busca com diligência e entendimento. Jó diz que a sabedoria é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. Para Salomão, ela tem seu preço. Para Jó, ela tem valor, mas não preço. Para Salomão, pode ser passada de pai para filho, está lá em Provérbios 4, capítulo 4, versos 5, 7 e 23. E para Jó, a sabedoria que Jó estava falando é a mesma que Tiago revela, que a gente tem que buscar Deus. É o patrimônio exclusivo de Deus e não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. O que pode ser transmitido é o conhecimento. E a sabedoria que Jó nos apresenta é essa sabedoria que é revelada e é um patrimônio exclusivo do Senhor. Ela tem valor e não preço, porque o que tem valor não pode ser comprado e o que tem preço pode ser comprado. E essa sabedoria que Jó nos mostra, ela é incomparável. Ninguém compra, ninguém troca por ouro nenhum de Ofir, por bem nenhum material. Ela é conquistada, adquirida através da revelação de Deus. Ela é revelada. Agora nós vamos para o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Então, ter um curso de direito, um curso de medicina, não quer dizer que a pessoa seja sábia. A pessoa pode ter um conhecimento intelectual, ter um conhecimento, mas sábia não. E tem muitas pessoas que não têm conhecimento, mas têm sabedoria. Pessoas que nunca foram para uma faculdade, para uma escola, mas que têm uma sabedoria de vida, uma experiência revelada de Deus. Enquanto muitos e muitos que não buscam o Senhor, não temem ao Senhor e têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria. Pode ter vários diplomas, mas não tem a verdadeira sabedoria. E saber usar o conhecimento que tem, isso sim é sabedoria. A sabedoria é saber usar corretamente. E a gente só usa corretamente o conhecimento que temos como sabedoria quando a gente teme ao Senhor. O valor da sabedoria, continuando, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, Jó 28:13, e que por isso acredita ser fácil adquiri-la. Então, o homem acha que é fácil adquirir a sabedoria, e ele acha que comprando, que a sabedoria é comprada, o homem acha que é comprada, e Jó mostra que não. Jó vemos que o homem ele precisa aprender que o verdadeiro da sabedoria ela não tem preço, ela tem valor. E um preço no sentido de ter preço, no sentido de que foi adquirido por um alto preço. Você, para poder conquistar a sabedoria, você tem que ter renúncia. Você tem que pagar um preço para receber a sabedoria, um preço da renúncia, de temer ao Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Um preço nesse sentido, mas que na realidade é um preço que não se compra, porque é uma dádiva de Deus. Não é porque você está ali se ajoelhando, buscando, que é pelo seu esforço. Não, você está buscando ao Senhor, pedindo a Ele, e Ele vai lhe dar, porque Ele quer e porque Ele é bom, porque é uma dádiva dEle. Então, vamos agora para o subtópico 3. A sabedoria não é um bem comercial. Então,
Não é um bem que onde eu posso comprar, chegar num lugar tal, vou comprar sabedoria, quero ir lá na faculdade, vou comprar uma sabedoria, vou num curso de formação e vou lá comprar sabedoria. Não, eu estou comprando conhecimento e não sabedoria. E o patriarca, ele não nega que a sabedoria exista, não. Ele sabe que existe, ele afirma que existe, ou que ela pode ser encontrada. Ele também não nega isso. Ele diz que a gente pode buscar, que a gente encontra sim, mas só que não do jeito que a gente imagina. A gente não pode comprar ela com bem material, como se fosse um produto onde a gente vai comprar no comércio, em algum lugar. Não, de jeito nenhum. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é o nosso Deus Todo-Poderoso. Somente Deus é quem pode conceder a sabedoria e ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva, nem no abismo e nem no mar. Ela não está lá, como diz na palavra do Senhor. Então, a sabedoria ela é revelada. A gente pode buscar, mas ela é revelada. É o Senhor que nos revela. Subsíntese do tópico 2. A sabedoria não tem preço, mas tem um valor que remonta ao temor do Senhor. Glória a Jesus. Tópico 3. No tópico 3, ele tem como objetivo específico da lição revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. O último tópico, ele expressa claramente isso ao dizer que o temor do Senhor é a base da verdadeira sabedoria. Assim, o primeiro passo para se ter uma vida sábia começa por temer ao Senhor. Então, agora nós vamos ter uma visão da sabedoria como um bem espiritual. A sabedoria vista como um bem espiritual. Então, vamos lá. Começando o subtópico 3, aliás, o tópico 3 no subtópico 1, que diz uma verdade revelada. Então, a sabedoria é uma verdade revelada. Ela vem através de uma revelação de Deus para nós. A gente buscando ao Senhor e pedindo a Ele essa sabedoria, sendo temente ao Senhor. E Jó, ele faz uma importante pergunta. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Jó, capítulo 28, versos 20. Então, Jó, ele faz esse questionamento para a gente. De onde vem a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? E a gente sabe que a sabedoria, como a gente já viu no início, ela está oculta. A gente procura e busca para poder encontrá-la. Mas essa busca não é pelos nossos esforços. É pela uma vontade e dádiva do nosso Senhor que Ele quer nos entregar. Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura sabedoria. Nele, os homens semelhantes a um minério têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim ele não tem achado. A sabedoria, ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. A gente não tem como conseguir através do nosso esforço. E toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente para encontrá-la. A gente não tem como com a nossa determinação, com toda a nossa diligência, com toda a técnica, encontrar sabedoria. A gente não consegue encontrar essa sabedoria dessa forma. E a sabedoria, ela está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Somente Deus é quem pode nos dar, nos conceder a sabedoria. Ele é a fonte da sabedoria. E é somente por meio do temor do Senhor que a gente chega até ela. E Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelá-la. Somente Deus. Não tem esforço nenhum nosso que vá fazer com que a gente consiga ter essa sabedoria. E a sabedoria divina, ela não é uma verdade apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Não é dizer assim, eu sou sábio só nos dizer. É na prática. Você teme a Deus? Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Então, a prática eu temo a Deus verdadeiramente, eu amo meu irmão, eu faço a vontade do meu Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor pede, como Ele quer, como Ele nos ensina em sua palavra.
Então essa é a verdadeira sabedoria. Em em Tiago capítulo 3, no versos 15 diz assim, versos 15 que diz: porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Aleluia. Então, começar lá no verso 14, vou começar no 3, que diz assim, Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira, porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Vou ler até o 17, que diz assim, o 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Olha aqui, a verdadeira sabedoria é praticar isso. É de uma forma prática. E se você pratica o bem, você está sendo sábio. Se você é temente ao Senhor, você vive a palavra de forma honrada, você honra o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor através de sua vida, através de suas ações, através do seu jeito de ser, de falar, de se posicionar com o irmão, de ter domínio próprio, de ter os frutos do Espírito Santo dentro de si. Isso sim é sabedoria, é praticar. Agora, se você diz que é sábio e vive na inveja, vive no engano, na mentira e se vangloria por conta disso, isso não é sabedoria. O Senhor, na palavra dele, diz que isso não é sabedoria. E que a verdadeira sabedoria é demonstrar através dos frutos de boas obras. Então, Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Jó 28, 28. E o temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Então, quando a gente teme o Senhor, quando vem algo que aparece para a gente, uma bandeja, um prato, algo que venha nos distanciar da presença do Senhor, nós que tememos ao Senhor, nós nos afastamos daquilo que vai nos afastar também do Senhor. Então, isso é que é a verdadeira sabedoria. E o que nos aproxima de Deus é o temor do Senhor e nos afastando do mal, como diz Jó no capítulo 28, verso 28. Ao contrário de seus amigos, Jó vivia a sabedoria divina. A sabedoria de Jó era uma verdade revelada e não uma sabedoria tradicional, uma cultura, algo que veio de geração em geração. Não, é vivida, revelada por Deus. Ele vivenciou algo na pele e foi revelada por Deus o porquê dele estar passando tudo aquilo. E que ele teria que passar, mas não porque ele pecou, não porque ele voluntariamente ele pecou. E de certa forma, depois de ter passado por tudo, ele também não blasfemou o nome do Senhor. E isso é a verdadeira sabedoria. Síntese do tópico 3. A sabedoria é uma verdade e tem implicações práticas. Então, a sabedoria é verdadeira, é uma verdade, existe ela. Mas para me demonstrar que eu sou sábia, eu tenho que mostrar através da minha vivência, das práticas, meu testemunho. E aí eu vou mostrar que eu sou sábia. E como é que eu vou demonstrar isso? Temendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na igreja. Então, conclusão. Quanto à sabedoria, aprendemos que a sabedoria não é alcançada, a sabedoria não pode ser comprada ou comercializada, a sabedoria é um bem valioso e caro, a sabedoria não tem preço, a sabedoria não pode ser herdada, a sabedoria é uma verdade revelada, que Deus é a fonte legítima da sabedoria e que a sabedoria se materializa no temor do Senhor e quem teme ao Senhor é um sábio. Então foi essa a conclusão da nossa lição de hoje. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Mas saber como usar o conhecimento
é ter sabedoria. Reflitamos sobre essa citação e que a gente venha colocar em prática, que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos acerca das escrituras ao longo da caminhada cristã. Nós devemos casar a sabedoria com o conhecimento. E quando a gente sabe utilizar o conhecimento de forma correta, nós estamos sendo sábios. Ter conhecimento bíblico não quer dizer muita coisa, apesar de importante. É muito importante a gente ter conhecimento bíblico, mas aplicar o que a gente conhece, ou seja, vivenciar a palavra, é que nos mostra a verdadeira sabedoria. Mas aplicá-lo em cada ação que fazemos na vida é viver com sabedoria. E isso só é possível se tivermos o temor do Senhor no coração. Portanto, ouvir e praticar é essencial para ser sábio. Mateus, capítulo 7, versos 24. Agora nós vamos para refletir. Primeiro questionamento. Que contraste Jó faz no capítulo 28? Nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. O que o homem descrito por Jó é capaz e não é capaz de fazer? O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas, a fim de evitar a inundação nas minas, Jó 28:12, mas não é capaz de encontrar sabedoria. Pergunta de número 3. Que paralelo é possível ver no capítulo 28 de Jó? Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó, neste capítulo 28, de 12 a 19, como a verdade, como a descrita no livro de Provérbios. Questão de número 4. O patriarca Jó nega a existência da sabedoria? O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que pode ser encontrada, mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Questão de número 5 e última, que diz: o que aproxima o homem de Deus e o afasta do mal? O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Então, terminamos mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. A fonte do que foi tirado nesse vídeo, nesse slide, foi retirado da revista As Lições Bíblicas Adultos CPAD, 4º trimestre de 2020. E os créditos também vai para EBD Panorama, o site da EBD Panorama, a qual estou tirando, desse site esse slide a qual estou fazendo esse vídeo. E louvo a Deus por todos que fazem parte do EBD Panorama. E a todos eu agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na nossa vida e pelo que ainda há de fazer. Agradeço a Deus pelo que Ele tem nos ensinado, porque através dEle, pela nossa dependência a Ele, pela revelação que Ele tem nos dado, e que a gente venha buscar por essa sabedoria e casar a sabedoria com o conhecimento, que é essa capacidade intelectual, quando a gente vai buscando a palavra do Senhor, meditar nela, estudando e conhecendo e aplicando, porque a sabedoria é a aplicação do que a gente está aprendendo como conhecimento intelectual em nossa vida. Agradeço também aos meus pastores, pastor Normandi e pastora Socorro Mburana, aos quais confiaram esse ministério em minhas mãos. Que Deus venha abençoar grandemente a vida deles e de toda a família. Também agradeço a cada um que tirar o seu tempo para chegar até o final do vídeo, assistindo, aprendendo comigo sobre a sabedoria divina revelada de Deus e o livro de Jó. Que Deus venha abençoar cada um de nós, derramando mais da sua graça, de sua misericórdia. Amém? Deus abençoe e um excelente domingo.